Pessoal, então nós vamos começar o nosso curso sobre transformadores, né? No início, nós vamos estudar os transformadores monofásicos, né? Então, nós temos uma apostila, tá? Que está lá no SIGA-A, eu coloquei lá no tópico de aula do SIGA-A. E além das apostilas, as videoaulas que também estão lá, né? Essa é a primeira videoaula, uma introdução sobre a função do transformador, as aplicações, né? A construção dos transformadores. Então, um transformador é utilizado para mudar os níveis de tensão e corrente de energia elétrica. Basicamente é isso, né, pessoal? Ou seja, adaptar a carga com o consumo, né? Por exemplo, aqui eu tenho na verdade são transformadores trifásicos, eu tenho um diagrama unifilar aqui, né? Então, o consumo aqui, eu não posso entregar uma tensão muito alta na residência, né, da pessoa, né? Então é normal a gente usar transformadores de distribuição que baixam a tensão de 13,8 kV para 380 volts de linha, né? Na verdade 220 entre fase e neutro, ou seja, de fase, né? No entanto, se eu fosse gerar uma tensão de 380 volts, eu ia ter muitas perdas ao longo do sistema, certo? Então, se a gente for escrever aqui, ó, de uma maneira bem simples, vou fazer aqui com outra cor. Então, imagine que eu tenho uma linha de transmissão, certo? E ela tem uma certa resistência elétrica, né? Comprimento de uma linha dessa, certo? Uma resistência. E aqui eu tenho a corrente, certo? Bom, se eu pegar e calcular a potência, vai dar R I quadrado. Né? Significa o seguinte, quanto maior o condutor, note que a resistência de um condutor, né, uma linha de transmissão, por exemplo, né, é proporcional ao seu comprimento, né, inversamente proporcional à sua seção transversal. E tem mais a resistividade do cobre, o Rho, né? Então a resistência seria L vezes Rho sobre S. Então, quanto maior o comprimento, né, de uma linha de transmissão, quanto maior o L, tá, maior vai ser a resistência, né, dos condutores. E como as linhas de transmissão em geral são longas, a resistência vai ser muito grande, certo? Então, isso ia acarretar uma grande perda, dissipação de potência, perda Joule, né? Então, essa potência aqui, na verdade, seria perdas, né? Perda Joule. Então, o que é o ideal? Note, proporcional a corrente ao quadrado, né? Então, quanto maior a corrente, né, as perdas aumentam quadraticamente com a corrente. Então, qual é o ideal? O ideal o que é ideal, né? O ideal é a gente transmitir essa energia numa potência bem alta, numa tensão bem alta, desculpe, né, para a corrente ficar baixa, né? Note que de uma maneira bem simples, né, na verdade a gente tem a potência aparente, o S, a potência ativa e a potência reativa, né? Se eu for pensar em termos de potência aparente, só para facilitar, né? Note que se eu transmitir essa mesma potência, né, com uma corrente baixa, né, então a minha tensão vai ter que ser bem alta, certo? Em corrente alternada, a gente pode pensar em potência ativa também, VI cosseno φ, o fator de potência, né? Mas o importante aqui é que para a corrente ser pequenininha, eu tenho que transmitir com a tensão muito alta. É claro que eu também não posso elevar demais a tensão, porque daí eu vou ter problema de isolamento, né? Então, por exemplo, aqui no gerador, 23 kV. Ah, então por que eu não faço um gerador com 500 kV ou com 138 kV? Porque daí a isolação dos condutores ia ser tão grande que o tamanho do gerador ia ser imenso, né?
Se eu fizer o gerador com uma tensão muito baixa, para transmitir ia ter muitas perdas, como a gente viu, perda Joule, porque a corrente ia ser alta. E aí os condutores do gerador iam ser tinha uma seção transversal muito grande, né? Então se faz uma otimização do gerador, né? E uma tensão aí vai depender muito da potência do gerador, né? Aqui é um valor só de referência, uma ilustração. 23 kV seria uma tensão talvez razoável para um gerador. No entanto, para transmitir, o ideal é que a gente eleve essa tensão o máximo possível, né? Então aqui eu dei exemplo de uma linha de 138 kV. Então lá na subestação tem um transformador que passa de 23 para 138 para transmitir uma distância grande, né? De maneira que a corrente não seja alta. Hoje existem linhas de transmissão de 500 kV, 750 kV, 1 mega, né? 1000 kV, certo? E, claro, porque daí tem que a tecnologia do isolamento também tem que melhorar, porque se a gente transmitir com a tensão muito alta, pode dar curto, né, entre os condutores, fuga para a terra, né? Então, existe toda uma tecnologia para se trabalhar com alta tensão. Claro, quanto maior a tensão, como a gente viu aqui, melhor, porque a corrente fica mais baixa e as perdas diminuem. Se eu fizer uma transmissão com uma tensão baixa e uma corrente alta, toda a energia que eu gero vai ser perdida no calor só para esquentar os condutores da linha, não vai chegar nada no consumo, né? Então o transformador, aqui, ó, esse transformador na subestação, ele está elevando a tensão da geração para transmitir com baixas perdas. Depois, quando chega na cidade, eu não posso ficar com linhas de alta tensão dentro da cidade, então a gente baixa para uma tensão de distribuição, né? Que no nosso caso aqui em Florianópolis é 13,8 kV, né? E depois, com transformadores, que a gente pode colocar no poste, por exemplo, né? Ou eles podem estar também em subestações, né? Não necessariamente no poste, certo? A gente distribui para as residências com uma tensão aí sim de consumo 380, 220 volts. Então, claro que aqui são transformadores trifásicos, né? Então, o transformador ele serve no sistema de energia para isso, né? Para adaptar os níveis de tensão da geração, para elevar a tensão, para transmitir com a menor perda possível, e depois também para adaptar essa tensão para levar para o consumidor numa tensão segura, certo? Então, no nosso caso, que é um curso de eletrotécnica, né, essa aqui seria talvez a função principal do transformador, tá? Mas a gente vai ver logo depois que existem outras funções para o transformador. Né? Note que uma grande vantagem do transformador é a isolação elétrica, né? Então, num lado do transformador eu tenho, por exemplo, aqui 13,8 kV, do outro lado eu tenho 380, 220, sem ligação elétrica entre esses dois lados, o lado de alta tensão e o lado de baixa tensão, né? No caso aqui, por exemplo, desse transformador, o lado AT seria esse de 13,8 kV e o lado BT 380, 220 volts, que seria um trafo trifásico, que a gente vai estudar mais no final do nosso curso, certo? Eu preparei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Você já deve ter visto, mas eu entrei, se a gente entrar no site da VEG, aqui ó, tem um catálogo aqui da VEG, coloquei VEG transformadores, aparece esse ícone aqui, né? Só para a gente procurar lá. Vamos esperar um pouquinho, entrou. Eu tenho vários tipos de transformadores, tá? Transformadores a seco, eu coloquei aqui um transformador de distribuição, tipo esse que a gente tem no poste, né? Que transforma 13,8 kV para 380, 220 para residência, certo? Por exemplo, vamos supor que é um trafo de 45 kVA. Aqui, ó. Classe de tensão, 15 kV, quer dizer, classe de isolação. São transformadores que daí vão funcionar com 13,8 em geral aqui, né? No nosso estado. E aqui a tensão secundária 380, 220. Vamos dar uma olhadinha aqui, apareceu um transformador, estão vendo?
Então, o transformador, ó, classe de tensão 15 kV, 15.000 volts, né? Ele no primário 13.8, mas ele também pode ser alimentado de 13.2 e 12.6, tá vendo? E no secundário 380 volts entre as fases, né? Fase A, B e C, e entre uma fase e um neutro 220. É um transformador trifásico esse aqui, certo, pessoal? Se a gente der um zoom aqui, nós vamos ter, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, o nosso transformador. Aqui ele está mostrando os terminais de alta tensão, onde tem essas buchas aqui, né? Aqui a gente tem os 3 terminais do transformador trifásico e vai entrar 13.8 kV, né? A baixa tensão está lá no outro lado, não está mostrando aqui, né? Teriam 4 terminais de baixa tensão, são terminais menores, porque a tensão é menor, claro. As 3 fases e o neutro, né? Porque ele está ligado em Y no secundário, né? Esse semestre, acho que em circuitos vocês vão estudar também os circuitos trifásicos. Aí, mas no final nós vamos estudar os transformadores trifásicos, certo? Bom, uma outra função do transformador também, eu coloquei aqui embaixo, ó, tá? Ele é muito usado em circuitos eletrônicos, né? Tá? Para casamento de impedância, tá? Também em circuitos, ó, conversores estáticos, circuitos de controle, isolamento entre circuitos, né? Então, às vezes, para comandar um tiristor, né, num conversor de frequência, por exemplo, um conversor para alimentar um motor de indução, para variar a velocidade desse motor de indução na indústria, né, é um circuito de potência, na verdade, eletrônico, para gerar os pulsos lá, a gente precisa de usar transformadores, tá? É muito comum o uso na eletrônica também, para casamento de impedância também, certo? Eu separei um exemplozinho aqui bem simples de eletrônica para vocês. Imagine que a gente tem um alto-falante de 4 ohms, certo? Para transmitir a máxima potência possível para o alto-falante, a impedância interna do gerador tem que ser 4 ohms também, né? Só que o nosso gerador aqui ele tem uma impedância interna de 16 ohms, certo? O que é que se fez aqui nesse caso? Você colocou um transformador aqui 2 para 1, tem 2 vezes mais espiras no lado primário, que seria o lado da fonte, né? A gente vai estudar logo em seguida, e do que no lado secundário, né? E simplesmente essa impedância de 4 ohms, quando ela passa aqui para o outro lado do transformador, ela vira 16 ohms. Então, com o transformador, o meu amplificador consegue dar a máxima potência possível de som para o alto-falante. Se eu ligar o alto-falante direto no meu gerador, no meu amplificador, desculpem, ele vai ficar com uma potência bem abaixo da máxima que ele pode dar, certo? Porque as impedâncias, ó, do meu alto-falante e do meu amplificador são diferentes, né? Então, para que serve o transformador aqui? O transformador está servindo para casar impedância, a gente está falando, né? Nesse caso, certo? Vocês vão estudar isso em circuitos também, se já não estudaram o teorema da máxima transferência de potência, né? Então, além de ele estar isolando eletricamente aqui também, né, o alto-falante do amplificador, tá vendo? Em circuitos eletrônicos, o transformador é muito usado como para isolamento entre circuitos, certo? Muito usado, tá? Bom, os elementos básicos do transformador, pessoal. Então aqui eu mostrei 2 tipos de núcleo, tá? Podem existir no transformador. Mas o mais comum é esse aqui, ó, chama núcleo envolvente, né? No caso de um transformador monofásico. A gente vai estudar os trifásicos mais à frente, certo? Então aqui eu teria um rolamento primário. Vou dar um zoom maior aqui, peraí. Pra gente... Um enrolamento primário e o enrolamento secundário, certo? Na verdade, na prática, pessoal, um fica enrolado em cima do outro e não acima, que eu coloquei de maneira esquemática, né? Na prática, ficaria assim. Eu vou desenhar aqui para vocês. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, um enrolamento com várias espiras, né? Opa, esse aqui não ficou muito legal. Peraí. Vou dar um zoom aqui de novo.
Então vamos lá agora, vou tentar desenhar um pouco. Ficaria assim, ó, um rolamento primário, por exemplo, poderia ficar aqui. Então daria várias, né? Por exemplo, a corrente entra aqui e sai lá, alternada, claro, né? Certo? Em geral, quando o transformador é pequenininho, enrola-se primeiro a alta tensão, porque a alta tensão tem uma corrente menor, o fio é mais fino. Então fica mais fácil de fazer as curvas, os cantos aqui do núcleo, certo? Nesses cantos aqui ficaria mais fácil de fazer o enrolamento, né? E depois por cima a gente colocaria a alta tensão. A gente vai ver depois que o primário é a fonte, onde se alimenta o transformador, o secundário é a carga. O primário pode ser a alta tensão ou a baixa, e o secundário também. Quando o primário é a alta tensão e o secundário a baixa, a gente diz que ele é um transformador abaixador. Quando o primário, onde está ligado à fonte, é a baixa e o secundário é a alta tensão, então a gente diz que ele é um transformador elevador, está elevando a tensão, né? Mas o primário é sempre onde vai a fonte e o secundário é onde vai a carga, certo? Então aqui eu poderia agora colocar, enrolar por cima, né? Teria que uma camada isolante e por cima do outro enrolamento eu colocaria aqui, né? Por exemplo, aqui várias voltas, claro, né? Dessa maneira o fluxo produzido por um enrolamento ia ficar mais concatenado com o outro, né? Tá? Transformadores de alta potência, a tendência é a gente colocar a baixa tensão aqui no meio, próximo do núcleo, e a alta por fora, por questão de isolamento, quando o transformador é muito com a tensão elevada, né? Transformadores de potência, né? Transformadores menores, a gente não toma muito esse cuidado, já que a tensão é baixa e acaba enrolando a alta tensão primeiro, porque o condutor é mais fino, como eu falei, mais fácil de enrolar primeiro, né? Então, na verdade, aqui foi só uma maneira esquemática, eu coloquei o primário acima do secundário, né? Mas normalmente é como aparece aqui, ó, em cima. Então, se a gente olha de fora, a gente vai perceber como se fosse uma única bobina, mas na verdade tem duas, né? E aqui no meio entre elas tem uma camada isolante, certo? Uma camada isolante, material isolante, também uma camada isolante entre o enrolamento que está próximo do núcleo aqui, que pode ser alta ou a baixa, como eu falei para vocês, e o próprio núcleo, porque o núcleo é metálico e pode dar um curto-circuito. Tá? Lá no nosso laboratório, tem uma vista de cima do enrolamento desse, de um transformador desse com núcleo envolvente. Por que o núcleo é envolvente? O núcleo está por fora, tá vendo? E o enrolamento fica lá dentro. Né? Então, se a gente olhar por cima aqui, a gente vai ver só, a gente veria só o núcleo do transformador, né? E as bobinas, tá? Então eu tirei uma foto aqui do transformador lá do nosso laboratório. Aqui, ó. Ele é assim, um transformador que a gente vai trabalhar, tá? Aqui. Nós temos 6 lá no nosso laboratório. E ele é de núcleo envolvente. Note que eu estou olhando de cima aqui, ó. E aqui embaixo tem as bobinas, né? Então aqui eu teria, na verdade eu teria enrolado aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Aqui teria o enrolamento, né? Passa lá por baixo, várias voltas, né? Enrola toda a alta tensão, muitas voltas, depois poderia colocar a baixa aqui por fora, já que é baixa tensão, né? Na verdade eu não sei como é que foi enrolado nesse caso, mas provavelmente foi assim, porque é um transformador de baixa tensão, certo? Bom, aqui ó, esse transformador nos terminais 1 e 2 a gente aplicaria 220, tá? E nos terminais 3 e 5, 110 volts. Se eu usar o 3 e o 4 dá 100 volts, se eu usar o 3 e o 6, 120 volts, certo? O terra ele está ligando nas partes metálicas do transformador, né? No núcleo do transformador, por exemplo, e aterrado. Claro, caso ocorra um toque acidental e energize a parte metálica, né? Vai dar um curto fase terra, o disjuntor, né, proteção deve atuar. Né? Então esse aqui é um transformador de núcleo envolvente, né, que é a fabricação mais comum. Certo, pessoal? No entanto, pode acontecer na prática de
a gente encontrar um transformador desse aqui, o núcleo envolvido, né? É o que a gente usa normalmente para explicar a teoria, porque ele é mais didático, né? Só que note, aqui o fluxo produzido pelo primário, ele vai ter que passar lá pelo secundário, né? O fluxo, né? E como o secundário está um pouco mais longe, vamos dizer assim, a tendência nesse caso aqui é ter um pouco mais de dispersão. Uma parte do fluxo passa pelo ar, acaba passando pelo ar, tá? Por aqui, uma parte pequena, né? E não vai para o secundário. Então, quando o transformador é de núcleo, ó, núcleo envolvido, porque as bobinas envolvem o núcleo, né? Quando o transformador é de núcleo envolvente, tipo esse aqui, ó, o fluxo produzido, por exemplo, pelo enrolamento primário, vamos supor que o primário fosse esse mais em laranja aqui, né? O fluxo dele, nesse caso aqui, ó, ele se divide, uma parte vai para um lado, outra parte para o outro. Apesar de desenho, que foi só um desenho esquemático, pessoal, eu estou notando aqui, ó, na verdade, essa distância aqui, num transformador desse tipo, essa distância aqui, se aqui eu tenho uma distância, aqui eu teria uma distância 2D e aqui uma distância D. A razão é muito simples, ó. Porque aqui eu tenho o fluxo total do transformador, φ, passando por aqui. Aqui eu vou ter φ sobre 2 e aqui eu vou ter também φ sobre 2, né? Então, se fosse um transformador trifásico que usa esse tipo de núcleo, aí sim, tá? Ele seria assim com as dimensões iguais. Mas aqui, na verdade, o desenho não foi feliz aqui. Na verdade, ele seria assim, ó, se é um transformador monofásico, tá, pessoal? Um transformador monofásico seria assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Agora que eu percebi isso, mas tudo bem, né? Então, como eu falei, por causa dessa questão do fluxo, essa distância aqui é 2D, né? E essa daqui é D, tá? Normalmente, esse transformador, quando é de pequena potência, ele é construído com dois tipos de chapa, tá? A gente chama chapa E e chapa I. A gente faz assim, ó, um I aqui embaixo. E a gente vai montando o transformador alternadamente para evitar que o entreferro seja muito grande, né? Aqui um I e aqui um E. Certo? E claro, aqui no meio a gente vai colocar as bobinas. Tá, pessoal? Bom, qual seria o princípio de funcionamento do transformador? De uma maneira bem simples, tá? Eu escrevi aqui, ó, tá lá na apostila, né? Então, se um enrolamento, o primário, for ligado a um gerador de tensão alternada, né, será produzido um fluxo, certo? Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Cuja amplitude dependerá da tensão aplicada e do número de espiras do primário. O fluxo passando também pelo enrolamento secundário induzirá nesse uma tensão cujo valor dependerá do número de espiras do secundário, né? Então a gente alimenta o primário com uma fonte de tensão alternada, ele produz um fluxo, esse fluxo variando induz uma força eletromotriz no enrolamento do secundário. Né? E aí, se a gente ligar uma carga ao secundário, vai aparecer a corrente. Né? Na verdade, é a lei de Faraday-Lenz. Tá, pessoal? Lei de Faraday-Lenz. Então, essa primeira aula, essa primeira videoaula, né, a gente vai ficar por aqui, para não ficar muito longa, e eu vou continuar o assunto numa próxima. Certo, pessoal? Obrigado.